referir ao outro, né? E o curso cumpre essa função, ou seja, o que o professor falou, o professor Teske falou, ou seja, perguntar antes é a regra de ouro, mas perguntar sem condição, simplesmente se colocar à disposição. Posso te ajudar? Preciso de ajuda? E não quer ajuda para atravessar a rua, porque apesar da boa intenção, quer ajuda para atravessar a rua, pressupõe que a pessoa não tem condições de atravessar a rua. Capaz, né? Exato. Então é um oferecimento, mesmo que de boa intenção, mas condicionado. Então são regras básicas, são regras simples, né? A gente também trabalha entendendo como que é a questão das pessoas com deficiência física, dos surdos, dos cegos, das pessoas com deficiência intelectual, e cada um tem a sua especificidade. Mas a regra de ouro para todas, sem dúvida, é perguntar antes e se colocar à disposição. E também as formas de tratamento são importantes, a terminologia, a nomenclatura ser utilizada. Tudo que nós fazemos está, digamos assim, eivado de conteúdo, né? Neutralidade não existe. Tudo tem significado. Então, quando a gente usa uma expressão ou outra, essas expressões estão prenhes de significado. Então, é importante que a gente também entenda o que cada uma delas significa, para não usar expressões equivocadas, que muitas vezes, apesar da boa intenção, causam mais mal-estar e ofendem mal. Que tipos de expressões equivocadas? Eu penso que muitas vezes as pessoas se referem aos surdos, né, e dizem, o surdo mudo. E o mudo, né, tem um derivante aí no inglês que é mute, que significa estúpido. Porque na Idade Média, uma pessoa que não escutava, um surdo, ele era considerado estúpido. Então falar surdo mudo significa surdo estúpido. Né? Ou você tratar a pessoa sempre como um portador de necessidade. Né? Portador, quer dizer, como se você portasse alguma deficiência durante o dia, de noite você não tem, outro dia você coloca a diferença. Muitas pessoas ficam na dúvida de chamar pessoas deficientes ou portadores de necessidades especiais. Eu penso que o Humberto, logo no início, deixou isso muito claro, né, Humberto? Deficiente é a estrutura. A deficiência precisa ficar com a estrutura e a diferença com a pessoa. Então, se a diferença é da pessoa e a pessoa é que produz conhecimento, nós sempre precisamos colocar pessoa em primeiro lugar. Então, pessoa com deficiência. Prédio 11 está de volta e hoje a entrevista é com o diretor do IPESA, Otmar Teske, e com o coordenador do Comitê de Acessibilidade da UBRA, Humberto Lippo. Então, como nós estávamos falando antes, que outros cursos são oferecidos aqui na UBRA na área de acessibilidade? Bem, além do curso de abordagem, né, que cumpre esse importante papel que a gente já referiu, nós temos também os cursos de Libras, né, da língua brasileira de sinais, surdos, temos cursos de intérpretes de Libras, temos a disciplina de Sociologia da Acessibilidade nos cursos de Ciências Sociais no EAD. Formação de professores também na área da... Que é uma ação inédita nossa aqui da UBRA, né? Ou seja, até onde a gente tem referência, não tem similar aqui no país, né? E temos também, brevemente, está no prelo aqui pela nossa editora, o livro Sociologia da Acessibilidade, né? Que vai exatamente colocar mais, digamos assim, mais embasado teoricamente toda essa discussão, né? A gente espera que já no início do próximo ano a gente tenha disponibilizado esse livro. E temos também... todo o trabalho da parte arquitetônica da universidade, né? Algumas conquistas importantes, como, por exemplo, adequar os espaços, né? Aqui mesmo, no prédio 11, quase um protótipo, né, de colocar todos no mesmo nível. Você não tem mais o degrau, não precisa mais colocar a rampa, né? Porque a ideia da acessibilidade é tornar todos os espaços acessíveis. Claro que os pequenos detalhes, né? Muitas vezes uma sala de aula que não tenha a possibilidade de ser aberta de uma forma autônoma por uma pessoa com deficiência, um cadeirante, já é um obstáculo, né? Então a acessibilidade sempre é o horizonte. Quanto mais tu te aproxima dela, mais ela se afasta, né? Um estúdio, muitas vezes, aparentemente acessível, com um degrau já não é acessível, né? Então, exatamente. Então isto é uma questão que é permanente. Então, como é que a gente constrói isso? É conversando com os nossos estudantes, só que não basta só conversar. Nós temos que dar acesso para que as pessoas com deficiência convivam e possam fazer seus cursos, qualquer curso.
Então, se a Verônica tem um colega na área, né, da comunicação, que é uma pessoa surda, que é uma pessoa cega, que é uma pessoa com cadeira de roda, que é uma pessoa com deficiência física, obviamente que você vai lidar com isso de uma forma bem mais tranquila do que aquele que nunca teve um colega, né, com deficiência. Mas na universidade você já está com a cabeça feita. Então é muito mais interessante se você, desde criança, possa conviver com uma pessoa com deficiência. Agora, nós estamos falando da deficiência, né, mas nós não podemos esquecer que o ser humano ele aprende com a diferença. Somos todos diferentes e é por isso que a gente produz conhecimento. Então, o conhecimento não pertence a um ou ao outro. O conhecimento ele é de todos e a gente aprende com as diferenças. O conhecimento brota das diferenças. Então, eu penso que esse recorte é importante ser feito e falado, e dentro da universidade, né, esta é a ideia de a gente discutir a acessibilidade de uma forma ampla para que todos tenham acesso aos espaços e ao conhecimento. E vocês têm uma estimativa de quantos alunos com deficiência estão matriculados aqui na universidade? Esse semestre estamos fechando a nossa estatística, regularmente matriculados. Nós estamos aqui com 52 surdos, né, regularmente matriculados em 25 cursos diferentes. Nós estamos aqui com 6 acadêmicos cegos e deficientes visuais. A gente tem 2 alunas com deficiência intelectual, né, uma com síndrome de Down, né. A gente tem vários outros acadêmicos, né, com deficiências, digamos assim, físicas temporárias, e temos um semestre que isso vai mudando, quer dizer, toda hora você vai encontrar um colega que precisa utilizar, né, uma muleta, precisa usar uma cadeira de roda, e todos esses colegas também são, né, acadêmicos que precisam ter e serem abordados com cidadania. Infelizmente, os espaços não são acessíveis, né? Pois não, Humberto? Não, é que além dos acadêmicos, nós temos também atualmente cerca de 127 colegas, funcionários com deficiência, distribuídos também em diversas áreas aqui, administrativos, enfim, várias áreas aqui da universidade. E a ideia é que ainda precisamos mais do que dobrar esse número para atingirmos o mínimo legal, né, exigido por lei. E o que tu pensa, Humberto, a respeito dessas cotas, né, que tem que ter nas empresas, enfim, o que tu pensa a respeito disso? Eu acredito que são... comitê também, né? Exatamente. Eu acho que as cotas é um mal necessário. Ou seja, idealmente não seria preciso haver cotas, né? Ou seja, idealmente, num plano perfeito, as pessoas deviam ter condições iguais de competir, de se prepararem, de se formarem, de se qualificarem. Entretanto, na vida real, concreta, não é assim. As barreiras arquitetônicas, o preconceito social, a exclusão, faz com que grande parte da população com deficiência fique alijado da escola regular. Portanto, eu próprio, né, aos 9 anos de idade, quando adquiri a deficiência física, fiquei paraplégico, tive que sair da escola onde eu estudava, perdi todo o primeiro e segundo grau, só voltei para fazendo supletivo, ou seja, esse tempo e essa lacuna, ela de fato cria uma dificuldade muito grande na vida da pessoa. Portanto, a cota vem reparar digamos assim, um prejuízo social. Se a sociedade não oferece igualdade de oportunidades, ela tem que, de alguma forma, reparar isso. Mas, idealmente, é que, com o tempo, a gente consiga eliminar as causas da desigualdade e fazer com que essa necessidade de reparação desapareça. Mas isso é para um futuro. Atualmente, é necessário, sim. A gente defende as cotas. Então, professor Humberto, qual é o papel do comitê aqui dentro da universidade? Papel muito importante, que é envolver o conjunto da universidade na discussão e na solução dos problemas de acessibilidade aqui na universidade. Ou seja, todos os preceitos, os manuais de acessibilidade dizem que se não começar pela instância superior de qualquer instituição, fracassa. Ou seja, e no comitê estão representadas todas as pró-reitorias, gabinete do reitor, departamento jurídico, prefeitura universitária, enfim, biblioteca, departamento de engenharia, todos os setores importantes, relevantes, significativos para a vida aqui da universidade têm assento no comitê. E ali são discutidos todas as ações nesse sentido, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto do ponto de vista prático, concreto, de instalação de rampas, de instalação de um projeto modelo que estamos
implantando aqui de guias para deficientes visuais, inclusive com indicação sonora, que é novo, que é inédito, que a gente espera em breve. Como o totem da biblioteca. Exatamente, o totem faz parte do projeto e a gente espera que em breve ele possa estar funcionando em todo o campus aqui, né? Então, o comitê cumpre esse papel. Por exemplo, por ação do comitê, foi criado na Pró-Reitoria de Pós-Graduação uma linha de pesquisa sobre acessibilidade, pela primeira vez na história da UBRA. Isso parece pouco, mas é extremamente relevante, porque essa questão começa pouco a pouco a ter visibilidade aqui na universidade, né? E só dessa forma, com o trabalho, né, paciente, passo a passo, ao longo do tempo, a gente vai conseguir atingir o resultado. E eu penso que o sonho nosso, né, é que possamos aqui, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, convidar qualquer prefeito de qualquer município, dos 496 municípios que a gente tem nesse estado, convidá-lo para vir aqui na universidade e que ele possa ver em loco como se faz. Eu penso que com toda essa qualidade, com toda essa intensidade, com todo esse conhecimento que é produzido dentro dessa universidade, com este apoio da nova UBRA, dessa nova perspectiva de que, de fato, precisamos reconhecer politicamente todas as diferenças, no caso, individuais, no que tratando-se das pessoas com deficiência, eu penso que podemos transformar isso aqui num grande laboratório, para que possamos, né, colocar em prática todas essas teorias que a gente vai construindo. Então, razão social e a razão técnica, mas a razão social acima da razão técnica, mas ela é importante e também tem que acontecer. Então esses projetos, eu penso que o comitê ele tem uma responsabilidade enorme dentro do contexto, também servindo como um modelo para algum gestor público que queira implantar esta perspectiva no seu município e assim tornarmos acessíveis os espaços que a gente tem e constrói, porque afinal são os seres humanos que constroem os espaços. E se esses espaços não são construídos de forma adequada, é porque não estão dialogando com a própria natureza, porque a natureza respeita as diferenças em todas as suas dimensões. É por isso que, por exemplo, uma flor, por isso que existe o amarelo, né? O amarelo é uma diferença dentro da natureza que atrai os insetos que não enxergam bem. Imagina se a natureza toda fosse verde. Então o amarelo possibilita aquele inseto que não enxerga bem buscar o seu alimento. E estamos vivendo nesse período onde precisamos deixar brotar esta semente, né, que reconhece e que de fato valoriza as nossas diferenças individuais, sociais e culturais. E a gente agradece esse espaço que é tão importante para também implantarmos este sonho e seguirmos, né, orientando-se através desse horizonte que é a acessibilidade universal como direito de todos, né, reconhecendo então as diferenças que a gente falou tanto aqui. E qual é o contato então, professores, do Comitê de Acessibilidade aqui da UBRA? É Comitê Acessibilidade, tudo junto, @ubra.br. E também podem fazer o contato com ipesa@ubra.br, ipesa@ubra.br. Então, professores, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Prédio 11, obrigada pelos esclarecimentos de vocês sobre esse tema tão importante. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Nós que agradecemos esse momento e essa oportunidade. Obrigada. E hoje nós ficamos por aqui. Uma ótima semana a todos e até o próximo sábado.